Bom dia, mulheres! Estamos começando mais uma semana aqui no IG. Como vocês sabem, né? Em março eu escolhi a palavra sábia, né? Uma mulher sábia. Então nós estamos conversando sobre isso, sobre sabedoria. Semana passada a gente falou de sabedoria no casamento. Eu recebi a pastora Renata. Gente, bom dia! Bom dia, vocês, Landa. Bom dia, Patrícia. E aí vocês viram, né? 1h40, gente, de conteúdo com a pastora Renata. A gente falou sobre as estações de casamento. E hoje eu vou estar recebendo uma nova convidada. É a Coach Graci. E ela vai estar falando sobre como a gente pode ancorar o coração dos filhos, né? Se você não sabe o que é ancoragem, fica aí que você vai aprender com ela. Eu já recebi ela alguns meses atrás e a gente falou sobre isso, só que a gente teve alguns probleminhas, né, gente, tecnológicos, vocês já sabem, né, como que essas coisas funcionam. E aí eu falei com ela que eu ia chamar de novo. Ei, Graci, ela já tá chegando e a gente vai falar sobre isso. Então, recapitulando, esse mês aqui no IG nós estamos falando de mulher sábia. Oi, Arielle, seja bem-vinda. Então, esse mês aqui, nesse perfil, a gente está falando da mulher sábia. Então, semana passada foi sobre casamento, como você pode ser sábia no matrimônio. E essa semana é como você pode ser uma mãe sábia. Não sei se vocês sabem, né? Mas uma das maiores... Gente, deixa eu desligar essa música aqui, que já basta meu vizinho que tá fazendo obra. Gente do céu. Ai, eu acho que eu orei pouco. Enfim, vou voltar aqui. Se vocês sabem, a maioria das mulheres, quando elas decidem empreender, é para ficar mais perto dos filhos. Mas, gente, isso não é realidade. Por quê? O que acontece? A gente vem pra casa e aí a gente abre um negócio. E aí a gente atropela tudo e não consegue ter a vida de qualidade que a gente falou que queria ter e ainda por cima ter um negócio que dê lucro. E aí, já fazendo um gancho, né? Semana que vem começa a Semana da Mulher Surpreendente. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link tá na minha bio. Serão 4 aulas totalmente online e gratuita para você aprender a edificar não só uma casa, mas também um negócio lucrativo. Então, e por que eu tô falando isso, gente? Porque isso é uma dor minha. Eu vim pra casa com o discurso que queria ficar mais perto da família e ter uma qualidade de vida. E no começo, gente, era insano, porque eu comecei a ter um negócio próprio. Eu era empresa, né? Então eu fazia tudo. E aí eu ficava trabalhando até de madrugada, não dormia direito, passava o dia inteiro como uma zumbi, trabalhando assim freneticamente. E um dia, o auge disso tudo foi um dia que eu tava com uma cliente fechando uma venda. Essa era uma venda grande, até então eu nunca tinha feito uma venda tão grande e eu queria e precisava, né? Isso que mais deu ao coração, porque a gente precisa de verba, a gente precisa de dinheiro. Só é um negócio se tem dinheiro, se não tem dinheiro não é um negócio. E eu lá negociando com ela. E como era uma venda grande, né? E ela não me conhecia, normal, né? Não, vai ficar pronto sim, vou te entregar sim. Não, mandando aquelas zilhões de fotos pra ela ver os meus produtos, enfim. E aí o meu filho, o mais velho, o pequeno, tava dormindo e o mais velho tá, ô mãe, gente. E foi chamando. Alguém já passou por isso? Levanta a mão aí, gente, se vocês já passaram por isso. Você trabalhando, concentrada no trabalho, precisando de trabalhar, e o menino gritando, ô mãe, gente, eu saí de mim. O que vai? Eu tô trabalhando! E dei aquele berro, o menino regalou os olhinhos, assustado. Ele era pequeno e assustado, 5, 6 anos, e assustado. E naquele momento, gente, foi como se assim, tivesse dado um balde de água fria. Eu terminei de fazer o que eu tava fazendo com a cliente, morrendo de vergonha. Cheguei perto dele e falei assim, o que você quer, Davi? E aí, pra matar meu coração, né, pra me sangrar o coração, ele falou assim, eu só queria te dar um abraço. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente tá em casa com um discurso que é para ficar perto dos filhos, que é para cuidar da família, para ter uma melhor qualidade de vida, mas a gente não faz isso. Eu não dormia direito, não comia direito, engordei demais a conta, vivia irritada, não tinha tempo nem para ensinar o para casa. E aí, gente, foi uma autoavaliação que eu tive que fazer e um reajuste de rota. Não quer dizer que eu não tinha que empreender, não quer dizer que eu tenho que fechar o meu negócio e ter que ficar só lá pagiando filho nem nada. Eu precisava me ordenar, eu precisava de equilibrar.
Então, é importante você saber disso, né? A maioria das minhas seguidoras são empreendedoras que estão em casa. Então, fica sabendo disso. Independente se você empreende ou não, se você falou que vai ficar em casa para estar com seus filhos, você precisa aprender a estar com seus filhos. E uma outra coisa também, gente, eu não gosto de brincar. Sabe? Desde pequena, a minha vida é assim, não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa útil. E pra mim, brincar não é útil. E aí, com os filhos, eu tive que aprender, né? Por quê? Porque eles precisam de brincar, do desenvolver dele. Então, foi um educar meu também. E aí, eu fui procurar ajuda. E a coach Graci, que eu convidei ela, e ela vai falar daqui a pouco com vocês, ela trabalha sobre isso. Ela é coach de pais e filhos, né? Ela ensina os pais a criar esse contato físico com o filho, esse contato emocional, né? Até mesmo moral, gente. Porque você pode falar milhões de vezes, você pode falar milhões de vezes, mas o seu filho vai copiar aquilo que ele vê de exemplo. E muitas vezes o nosso exemplo não é digno de ser imitado. Então, quando eu tive esse choque, né, de realidade, o Arthur tava pequenininho, eu tava mamando ainda, eu fui procurar ajuda e eu fiz um curso, né, um treinamento, eu passei por um coach de mães e foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Não sou uma mãe perfeita, de vez em quando, principalmente na TPM, ainda salto os gritos, né, mas hoje eu sou mais consciente, sabe? Eu estou em casa sim, eu trabalho, eu foco no meu trabalho, eu gosto de trabalhar, isso me deixa viva, isso me deixa ativa, isso me deixa produtiva, faz parte de mim. Eu sem o trabalho, eu sou uma péssima mãe, uma péssima pessoa, o trabalho precisa, eu faço parte de mim, mas nem por isso eu preciso ficar com o trabalho pensando no filho e com os filhos pensando no trabalho. Eu posso aprender a gerir melhor isso. E é sobre isso que a coach hoje vai conversar. Eu vou convidar ela aqui para entrar. Ela vai se apresentar de um livro. Ela participou da escrita de um livro. O livro é maravilhoso. Se você tiver interesse, procura ela para comprar. Já te chamei, Graci. Vamos ver se aparece aqui. Gente, vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Eu comecei a falando, nem perguntei. Vai dando coraçãozinho, gente, convidando as amigas, tá? Fica à vontade. Isso é um assunto urgente, né? Eu li uma frase ontem, eu amei. Falava assim... Graci, eu te chamei aqui. Chegou aí a notificação? Eu li uma frase que eu amei. Falou assim, ó, a metade das pessoas que existem no mundo são mulheres. A outra metade são os filhos dela. Então é uma reflexão, não é? Se o mundo tá esquisito aí, a gente pode colocar na conta de quem? Eu sei que ontem foi o Dia Internacional da Mulher e ninguém tá caçando culpa de nada, tá? Eu só tô querendo trazer essa reflexão pra gente, né? Se nós somos a metade e nós criamos a outra metade, né? Então quer dizer que a gente pode ter muita chance. Graci, não tô te achando aqui, não tô conseguindo te convidar. Me manda uma solicitação que eu te recebo aqui. Vamos lá, me manda uma solicitação aqui que eu te recebo. Então, é importante isso. E eu aprendi que eu quero ser um exemplo digno de ser imitado, né? Eu como mãe. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, tem que ser tudo coerente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu vivo. E é isso que os meus filhos vão pegar. Então, eu quero sim que eles... Graci, me manda aqui, que eu não tô conseguindo te convidar. Não tá aparecendo pra mim. Te convidar. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Fazer uma... aqui, ó. Consegui uma coisa. Vamos ver. Tô te chamando agora. E aí eu trouxe essa especialista para falar com a gente. Solicitou? Pois é, agora eu tô te aguardando. Aqui no meu tá aparecendo guardar. Que bom. Obrigada. Vê se dá para me ouvir direito, que eu tô sem o fone. Dá? Dá pra te ouvir, dá pra te ouvir. Eu já falei demais, Graça. Apresente-se para o pessoal, fala tudo que você precisa de falar e nos ensine como que a gente pode ancorar o coração dos nossos filhos. Tá, que bom. Eu já peço primeiro desculpa, porque eu tô com a minha rinite alérgica atacada. Então, se eu der uns espios aí, me desculpe, tá? Eu vou mostrar o livro, não sei quantos conhecem, é o Coaching para Paz, volume 2. Aí, cada coaching parental participou com um capítulo e o meu tem esse tema, né? Ancoragem para o coração do meu filho. Então, podemos entrar com conteúdo? Pode. Fica à vontade. Tá. Bom, como eu trabalho na educação, eu sou formada em pedagogia, eu quis muito direcionar a minha vida também para ensinar de modo consciente também para os meus filhos, não só em sala de aula. Então, eu trouxe muito da pedagogia também
para dentro dessa proposta, né? Além do coaching, claro. A ancoragem, você pensa numa âncora, né? Ela que mantém um navio seguro, firme naquele local, né? Ela prende. Nós não queremos eu não quero propor uma prisão para o filho, não uma prisão física, mas é um alicerce, né? É uma prisão lá no coração, é aquilo que vai manter a essência dele, não pode fugir. Por mais que ele vai ter contato com pessoas diferentes, conforme vai crescendo, né? Até fiz uma postagem ontem que eu tô assim, passando por um estágio meio que eu não sei o nome, que meu filho foi pro 6º ano, e aí trocou de escola, uma escola grande, outras crianças, outros professores, e isso dá poxa, e agora ele tá em contato com tanta gente, mas eu tenho que confiar na ancoragem que eu fui fazendo ao longo do tempo com os meus filhos, né? E venho fazendo até hoje. E aí, para eu poder desenvolver uma ancoragem com meu filho, primeiro eu preciso me conhecer. Conhecer os meus valores de caráter, né? O que é isso? São os impulsionadores das minhas atitudes. Eu tenho valores no meu caráter que impulsionam as minhas atitudes, os meus pensamentos. E se eu desconheço, eu estou oferecendo um ensino para o meu filho que nem eu sei qual é. Então, eu preciso conhecer que valores são esses. Inclusive, no capítulo, eu vou mostrar aqui só alguns principais. E vou com vocês alguns principais valores, né? Alguns. De influenciar pessoas, de justiça, de sacrifício, de saúde, de lealdade, liderança, de bem-estar, de gratidão, de heroísmo, de passividade, de verdade, de perseverança, e por aí vai, né? De efetividade. E nós temos esses valores que nos regem nas nossas escolhas e decisões, como eu disse. Sendo assim, eu vou estar ensinando o meu filho a tomar decisão baseada nos meus valores e ele vai aprender esses valores com a vivência que ele tem comigo. Por isso também é importante que os pais tenham vivências com os filhos e a proposta da ancoragem é isso, vivência. A gente ensina nossos filhos pelas vivências, pelas experiências que nós proporcionamos a eles. Então, outra coisa importante a ser dito é que toda a memória ela é muito mais significativa e ela é privilegiada quando ela vem embargada de emoções, né? Quanto mais emoção uma memória teve, ela fica ali em região privilegiada no nosso cérebro. Então, eu preciso, enquanto mãe, ter consciência e planejar uma vivência que instigue uma área emocional de modo mais aflorado. E aí a gente pode tanto fazer isso positivo quanto negativamente. Geralmente o negativo é inconsciente, né? Quando uma mãe deprecia o filho com palavras ou mesmo com atitudes, ela não faz consciente, talvez, mas o que ela está construindo ali é uma autoimagem que a criança tem a respeito dela mesma, um valor que ela não é tão importante, né? Ou que ela não é nada importante. E aí depois a criança é uma criança muito calada, tímida, não consegue fazer amizades, e aí não se sabe por que que meu filho é assim, né? Não estou dizendo que todos os casos são assim, são por esse motivo. Mas geralmente pode estar ligado ao que a mãe, inconscientemente, ou o pai, transmite para o filho no ensino, no valor, né? Ô, Graci, deixa eu te contar uma experiência aqui que talvez vai atinar alguma mãe que está ouvindo a gente. Gente, aqui em casa, eu vivi num lar de muita briga, muita discussão, muita ofensa com palavras. E eu cresci, gente, afiada na língua, do tipo, não levo desaforo para casa. Então, se eu falasse, eu ia na mesma altura. E eu magoava as pessoas, assim, profundamente. E tinha hora que as pessoas que eu amava, que eu não queria magoar, mas era tão automático que eu acabava magoando. E aí, me casei, tive que mudar isso, muita coisa. Meu marido, assim, me ajudou, assim, a nível estratosférico. E os filhos nasceram. Então, desde quando nasceu, a lei aqui em casa é o seguinte, tem que ser gentil. Então, na hora que eles falam mais áspero, eu falo, olha, gentileza, tem que ser gentil, tem que ser gentil. E aí a gente vem, né? Agora com 2 filhos, com essa bendita coisa da gentileza. O Davi, o meu mais velho, estava tendo problema na escola com um certo menino. Que o menino falava, xingava ele, e ele vinha todo magoado, porque o menino tinha magoado ele, falado palavras
E eu sem saber o que fazer, né? E aí eu sentava, orava com ele, conversava e tal, tal. Aí teve um dia, gente, que eu tava já assim, conversei com a mãe do menino, conversei com o menino, e aquela coisa toda, sabe? Mas tava na escola junto com ele desde os 6 anos, tava na mesma sala, enfim. E as minhas armas eu usei. Aí teve um dia que eu tava tão nervosa que eu falei assim, ó, vamos fazer um trato. Na hora que ele chamar você disso, você fala isso com ele. E aí ele falou assim, ô mamãe, eu não posso fazer isso. Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque senão eu não vou estar sendo gentil. Gente, naquele momento, foi outro tapa na cara que eu levei dos filhos, né? Mas é isso mesmo, tem hora que você ensina a coisa e depois quer que o menino faz diferente, então não pode, gente. Então, se o meu valor, aqui em casa, uma outra coisa de valor também, eu sou da liberdade. Gente, é da experimentação, é do risco. Aventureira, eu sou assim. O meu marido é da segurança. Cuidado, 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 olha o capacete, olha. E a gente tem que sentar e ver qual vai ser o meio, né, disso. Porque eu sou muito aventureira, ele é muito seguro. E aí? Então, tem hora que o pai das crianças, que o seu marido, ele tem valores diferentes. Vocês vão ter que sentar e ordenar. Então, tá, qual é o valor que a gente quer passar? O que a gente quer deixar mais evidente? Né? Porque senão fica aquela guerra. A mãe manda ir, o pai manda ficar e dá aquele conflito e ninguém nem sabe por quê. Gente, é por causa dos valores. Então a gente tem que se conhecer, né? Pra gente poder fazer isso. E planejar as vivências também. Aqui em casa, a gente não tem, assim, parente que mora em roça, nessas coisas não, né? Então é tudo muito urbano. E aí os meninos queriam acampar. Gente, eu detesto acampar. Não gosto de acampar. Eu não quero de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Uma campa dentro. Tirei meu sofá, botei os colchão lá no chão. Fiquei a semana toda falando, nossa, vamos fazer um campa dentro, acampa dentro, acampa. Isso são vivências. Porque tem hora que a gente pensa que tem que ter dinheiro, que tem que ter muitos dias, né? Gente, não tem isso. Por poucas coisas você pode fazer dentro da sua própria casa que serão significativas e vai criar essa vivência. Então fica a dica aí, faça isso para os seus filhos. E não é desculpa de tempo e nem dinheiro que dá para fazer. Né, Gracinha? E interessante, muito bom. O interessante, Letícia, é que as vivências, elas precisam ter até uma rotina, né? Vamos supor, você fez esse acampa dentro, foi um evento, uma programação, não é uma coisa que vai acontecer toda semana, né? Mas é legal fazer desses, mas é primordial fazer de rotina. Por exemplo, eu Ótimo. estou vivenciando com a minha filha, Letícia, a sua xará, né? Todos os dias, até nós fizemos agora há pouco, eu já guardei o caderninho. Nós temos um caderninho de oração, nós somos cristãs também, né? E temos um caderninho de oração, onde nós escrevemos os pedidos ali. E aí eu convidei ela para fazer uma campanha. Eu falei, minha filha, vamos fazer junto a campanha de oração, eu e você? Porque meu menino estuda de manhã e ela estuda à tarde. Então, nós temos um momento da manhã juntas. Então, a gente pega o caderninho e a gente dá ok na data. Hoje, dia 9/3/2020. Ok, já foi feito. A gente faz a leitura da Bíblia, nós estamos lendo João. Depois a gente ora. Ela, mãe, agora você já orou no começo, agora eu vou orar no final. Ok, e aí ela ora. Então, eu tô tendo essa oportunidade com ela esse ano. No ano passado, eu tinha muito mais vivências com o meu filho, que ele acordava muito cedo e ia para minha cama. Então, eu percebi assim, nossa, tá ficando desequilibrado. Eu estou vivenciando muita essa parte espiritual com meu filho, e a Letícia não tá ficando meio, porque ela acorda muito tarde, e depois a gente até faz, mas é mais corrido. Então, esse ano eu tô tendo a oportunidade de fazer de uma forma mais tranquila com ela, né? Tá sendo muito bom nossa experiência, nossas vivências. E aí, eu já sei o que está sendo construído nela. Até eu coloquei aqui, que a gente já está falando, que... Mas por que às vezes a gente ensina e o filho às vezes acontece que faz alguma coisa diferente, né? Porque toda regra tem exceção. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando for velho não se desviará dele. Então, eu falo para todas as minhas amigas, pessoas com quem eu converso, clientes, que eu tomo posse dessa palavra e eu não abro mão, porque se está escrito, né? Então eu cuido muito dessa parte e eu quero e vai ser assim, porque quem me autoriza e quem me confirma é a palavra. Então nós temos essa vivência diária de oração, de leitura, né? E outra, eu estou estimulando muito ela a leitura, né? Os dois, inclusive, quando eles veem um seriado, que eu às vezes vejo com eles, junto tal, aí eles falam, nossa mãe, aquela fulana gosta muito de ler igual você.
Eles sabem que eu gosto muito de ler, mas eles ainda não têm esse hábito, né, de gostar muito de ler. Mas é um valor que, embora eles não pratiquem ainda, ele já está sendo ancorado, que a leitura é importante. Aí hoje ainda conversei com ela assim, antes de começar aqui a gente, eu estava lendo e ela falou assim, ai mãe, o que eu posso fazer agora? Aí eu falei assim, ué, vai pegar um livro para ler. Ah, mãe, ela queria ver um seriado, desenho. Aí eu falei assim, Letícia, vai pegar um livro para ler, porque o que vai acontecer? O seu cérebro vai dizer, não, não leia, não leia. Mas aí você vai mostrar que você que manda, vai ler sim. Aí ela ficou meio assim, e no fundo, como ela já tem essa âncora que leitura é bom, porque ela vê o exemplo, não adianta só eu falar uma coisa, como você disse, eu tenho que mostrar na minha prática. Ela foi, não recusou muito, foi lá, pegou o livro, começou a ler, já sei qual eu vou ler. Começou a ler. Aí leu, leu, leu. Aí eu dou essas permissões de que ela entenda que mesmo que pareça ser chato uma coisa, e ela acha ainda que é uma coisa muito, né, não é um hábito dela, ela precisa resistir a isso. Porque eu estou ensinando que quando chegar um momento lá fora, onde ela vai estar com coleguinhas que não são pessoas de boa influência, ela vai ter que resistir. Até quando ela quiser, de repente, fazer algo contrário ao valor que está ancorado nela, ela vai ter que resistir àquela emoção negativa ali que está tentando conduzi-la para um caminho diferente. Né? Então, nas pequenas vivências, eu também já oriento e ensino ela a saber se portar quando estiver lá fora e tiver que lutar contra as emoções dela, vontades dela, né? Porque nem sempre as nossas vontades são as vontades das quais nós devemos aceitar e fazer, não é? Então, acho que isso é um dos grandes desafios nossos como mãe, é ensinar nossos filhos como dizer não para a minha própria vontade, né? E é E as uma. vivências ajudam nisso. Ajuda. E é uma dificuldade, assim, geral. Principalmente, assim, que eu sou empreendedora, por exemplo, e as minhas alunas, meus clientes, porque tem hora que você quer, entre aspas, né, se livrar do filho, você precisa daquele momento de concentração, você precisa resolver aquilo ali, né? E aí, o que você faz? Você abre mão. Então, por exemplo, de vez em quando, os meus fazem isso comigo. A gente tem a rotina e tal, tal, tal. Aí quando eles verem que eu tô conversando com alguma aluna, ou tô fazendo alguma live, tudo, eles querem pular. Ah, mãe, deixa eu fazer isso. Querem sair daquela rotina, querem sair daquilo que foi programado. Aí eles aproveitam esse momento para fazer o pedido. Ah, deixa eu ver desenho, deixa eu mexer no tablet. Eles sabem disso. E naquele momento, se eu não mantenho firme, o que eu tô passando para ele? Né? E aí Se a você rotina pode ser quebrada, a regra, né? que a regra pode ser quebrada. E também gera aquela sensação assim, eu tô querendo me livrar de você, eu preciso desse tempo, então eu vou deixar você fazer tudo que você quer. Né? E aí perde a ordenança. Confesso para vocês que acontece comigo, tá, gente? De vez em quando o negócio tá tão. Então toma, menino! Então faça, menino! Só que, gente, 5 minutos eu caio na real. Gente, não, não, volta aqui. Vamos resolver aqui, não é bem assim. Então, assim, a gente precisa ficar, se policiar. Não é fácil, não é fácil. Mas qual que era a pedida? A pedida não é ficar em casa para ter mais tempo com os filhos? A pedida não era ter tempo de qualidade com os filhos? Então é um esforço que a gente precisa fazer. Letícia, tem uma parte de um exemplo que eu escrevi aqui no livro, se você me permite, eu vou estar lendo aqui só um pedacinho, vou fazer um resumo, é bem pequeno, mas fala de um exemplo, inclusive, onde uma história fictícia de um pai que trabalhava bastante, só tinha um final de semana, e o filho praticamente não via o pai durante a semana, porque quando o filho chegava, quando o pai chegava, o filho já estava dormindo. E aí o filho criou um pensamento ruim a respeito de trabalho. Poxa, o trabalho rouba meu pai de mim, então o trabalho não é uma coisa boa. Mas aí, na história fictícia que eu criei, o pai começou a construir um novo significado para trabalho na mente do filho. E aí ele foi ancorando com experiências, com vivências. Então aqui eu coloquei que nos finais de semana o pai não mexia com questões de trabalho, porque o final de semana era para os filhos, para a família. Ele levava os filhos para passear na pracinha, fazer alguma coisa, ele e o filho, para o filho saber que o pai é dele, que o pai está ali, dando valor à vida dele, aos momentos deles, né? E aí, em algumas situações, o pai passava na frente, assim, numa área onde tivesse pessoas moradores de rua, ou mesmo assistiria uma reportagem falando sobre o desemprego,
para poder confirmar para o filho, olha só, que coisa triste, né, meu filho? Uma pessoa que não tem emprego, não tem trabalho, não pode cuidar do filho, comprar alimentos. E aí começa a trazer os benefícios de se ter um trabalho, né? É. Começa a colocar novos significados a respeito do trabalho. E aí o filho começa a entender, poxa, que bom que meu pai tem um trabalho, ele pode cuidar de mim, e ele me ama, e o seu trabalho coopera com esse amor, na forma de demonstrar esse amor, de cuidar de mim, por aí vai. E aí o filho vai tendo todo um ressignificado sobre aquele valor que ele tinha antes, que o trabalho era uma coisa ruim, agora ele vê o trabalho como uma bênção, né? Como algo bom para ele, para a família. E essa questão de rotina que você falou, do jeito que você faz, se você não tem a rotina escrita, passa a ter ela escrita para o seu filho visualizar. Ele precisa visualizar que aquele momento é um momento com ele, mas vai ter um momento onde ele não está ali. E isso é importante. Mas por que é importante? Porque a mãe tem que trabalhar. Olha como trabalhar é importante, como trabalhar é bom para a nossa família. Olha os frutos do trabalho, né? Porque o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. E aí ele entende que naquele trecho ali, onde ele não está incluso, não é que você não o ame naquele pedaço daquela rotina, mas é por amá-lo que você tem também aquele pedaço sem incluir ele. Né? É. Isso tem que estar visível, porque nós somos seres visuais também. A gente precisa estar de olho naquilo para a gente aprender com aquilo que a gente vê. Né? Se ele for alfabetizado ou se não for, seja em forma de desenho, mas que ele entenda esse horário não é. Até nas escolas, eles têm aquelas rotinazinhas, né? Com lá, Sei. recreio, aí põe as criancinhas brincando, cantinho da leitura. Por quê? A criança vai concordando com aquilo, entendendo aquilo, né, compreendendo. Por isso a rotina é bom ter escrita e deixar bem visível para que todos da família participem daquele combinado, né, daqueles horários. Muito legal, muito legal. Já anotado. Bom, posso continuar aqui? Pode sim. Eu queria também compartilhar, eu gosto muito de usar histórias e experiências, né? Tem um filme que eu tenho trabalhado na minha escola e já trabalhei com meus filhos, chama Opostos. É um filme de 50 minutos, está disponível no YouTube. É um filme muito interessante porque ele mostra a realidade de duas pessoas totalmente diferentes. Um é um mendigo de rua lá em São Paulo e o outro é um senhor PhD trabalhando nos Estados Unidos, numa escola lá numa universidade da Colômbia e por aí vai. São brasileiros, né, essas duas pessoas. No final, a gente vê que são as mesmas pessoas. Só que é ele na versão jovem e ele na versão já agora idoso, né? E é interessante que uma das coisas que ele deixa bem explícito ali é que mesmo sendo morador de rua, ele só teve a oportunidade de mudar a vida dele totalmente porque o pai, ele se fugiu de casa porque o pai era muito agressivo, batia muito neles, né? Não sei também se batia de repente na mãe e tal. Ele quis fugir daquela violência. Mas tinha uma coisa positiva no pai, mesmo ele sendo uma pessoa muito rígida e desse jeito todo, violento, o pai gostava de ler. Então, a única lembrança boa que ele teve do pai é nas horas que o pai se acalmava lendo. Isso criou uma memória afetiva tão boa dentro dele sobre leitura, porque era a única memória boa sobre o pai, que para ter o pai perto do coração dele, ele lembrava, ele tinha que acionar leitura como um fator positivo de amor ao pai. Então, morador de rua, frequentando bibliotecas públicas e lendo. Naquela época era época de vestibular, fazia vestibular, aqueles vestibulares super difíceis, né? E ele fez e passou e fez uma universidade, fez duas universidades, foi pós-graduação, mestrado, doutorado, por aí foi, né? Viajou o mundo estudando. E eu fiquei pensando sobre isso. Mesmo um pai ruim, ele conseguiu transmitir algo muito bom para o filho, porque foi a única coisa boa que ele podia se linkar ao pai. Era o pai que gostava de ler. Era o momento que o pai ficava tranquilo e calmo. E ele trouxe aquilo para a vida dele e aquilo mudou a vida daquele rapaz. Né? Então, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, né? Você declarou que não é, nós não somos mesmo. Mas há algo muito bom em nós que os nossos filhos ficam de olho. Né? E aquilo fica tão privilegiado no coração, na mente deles, que eles querem se aproximar de nós por meio daquilo que nós fazemos. Né? E aquilo, ele copia aquilo, ele quer aquilo.
né? Então, assim, se os meus filhos vêm me ensinar a leitura, poxa, minha mãe é tão ligada à leitura, poxa, minha mãe é tão ligada a cantar, uma coisa que eu faço muito, muito mais até do que ler é cantar. Aí mãe, você canta muito, mas você canta o dia todo. Eu canto mesmo. E aí, a Letícia tem uma paixão por música, assim, ela toca flauta doce, agora ela quer fazer teclado, piano. Por quê? Né? Será que surgiu isso da onde, né? É uma forma dela se aproximar de mim, né? Então, assim, o meu filho, comentei hoje de manhã com meu esposo antes de ir pro trabalho. Meu esposo, ele é bem divertido, né? E meu filho fica, pai, você é muito engraçado, e poca de rir do pai, né? Meu filho gosta muito de rir, e aí acho que o pai é o mais engraçado do mundo e tal. E todas as pessoas que são um pouco engraçados, os homens que são um pouco engraçados, meu filho tem uma proximidade muito grande, porque ele identifica o pai naquela pessoa, né? Até tava falando, Léo, o nosso ministro de música lá na igreja, no ensaio, ele ia para um lado, Moisés ia atrás, ia para o outro, Moisés ia atrás. Mas por quê? Porque ele é engraçado e o Moisés gosta muito dele, porque ele, de certa forma, ele enxerga parte do pai naquela pessoa, né? Isso atrai, né? Então, assim, os filhos são atraídos, eles são ancorados naquilo que está ali privilegiado no coração deles. E o que eu estou privilegiando no coração do meu filho? Né? É consciente, é inconsciente? De que modo eu estou privilegiando isso? Eu estou planejando aquilo que eu quero privilegiar? Né? Porque tem coisas positivas que eu faço de modo inconsciente, mas tem coisas negativas. Então eu posso parar um pouco e refletir aquilo que eu decido privilegiar, que eu decido ancorar. E aí eu posso sentar com um caderninho e escrever, eu quero privilegiar esse valor, esse valor. E eu não vou fazer uma lista enorme, eu vou começar com uns 2 ou 3 no máximo. E aí eu começo a escrever que vivências eu posso oferecer na rotina do meu filho para deixar explícito esse valor. Né? O que eu posso fazer? Para coisas simples, como você falou, coisas simples. De repente, ir para a cozinha e fazer uma comida diferente, né? Uma vez por semana, no domingo, porque meu filho, eu quero ancorar nele o valor de sentar à mesa para poder ter aquele momento em família. Então, eu não vou fazer aquela comida da rotina do dia a dia, eu vou fazer uma refeição diferenciada para mostrar como a família é uma coisa prazerosa, uma coisa que tinha muito no passado, né? A família à volta da mesa, e hoje nós não temos com tanta frequência por causa da rotina corrida que nós temos. E nós vamos construindo essas questões, nós vamos construindo isso. Meu esposo gosta muito de escolher filme que tem algum ensinamento e colocar para as crianças assistir, né? Aí eu até falei com ele, Léo, você fica colocando muito filme para as crianças ver, porque ele acha que filme é uma boa forma de ensinar. Aí eu falei com ele, você quer ensinar? Porque o filme ensina, tá bom. Mas que outro modo você pode ensinar sem ser o filme? Que você pode ensinar? Né? Outro dia eu deixei uns ingredientes prontos ali para ele preparar um bolo com as crianças. Eu falei, ó, faz um bolo junto com as crianças, porque elas vão ter esse momento com você. Só que ele não fez. Eu não fiz, eu não sei fazer esse bolo de cenoura, não sei fazer e tal, não sei o quê. Mas olha só, né? A pessoa coloca um impedimento. Eu não sei fazer, mas então, a gente tem que criar o que eu sei fazer? Que eu posso oportunizar um momento com o meu filho e exprimir aquele valor tão importante que eu quero que seja ensinado. Será que só um filme pode ensinar? É válido, tá, gente? Eu uso o filme também. Mas que outras vivências que a gente pode ter, né? Porque o filme, eu até falo com ele, o filme você tem que estar, vamos ouvir. E aí fica em silêncio. Fica quieto aí, menino. Eu quero ouvir ali. Eu vou aumentar o volume. Então, assim, esses momentos de filme, muita sequência, igual ele costuma, né, fazer, costumava, porque eu já peguei bem no pé dele sobre isso, são bons, tem ensinamento, mas tem que fazer silêncio. Aí eu falo, gente, silêncio, você não está conhecendo o integrante da família, vocês não estão se relacionando, né? E aí eu tenho colocado isso para ele, vamos procurar outras vivências sem ser filme, né? Vamos brincar. Aí a Letícia falou assim, mãe, já sei, vamos brincar de Uno. Eu, ótimo, Letícia, quando seu pai chegar, papai, hoje eu não quero filme não, eu quero brincar de Uno. Para que eles possam ter, como eu falei, eu trabalho à noite, né? Eu sou pedagoga numa escola à noite. E aí eu quero que eles tenham as vivências deles, que não seja só filme. Então começar a refletir que vivência que eu posso oportunizar, né? Aqui em casa a gente é bem nerd, sabe, Graci? Bem mesmo, assim, de vestir cosplay, de fazer ação social, sabe? Vestir de personagem aqui em casa, nós somos desses. Então, assim, a gente frequenta muito, por exemplo, cinema, a gente gosta muito disso.
Mas aí eu caí nisso aí que você tá falando. E aí eu parei e pensei o seguinte: o que eu posso fazer de diferente? Então eu comecei a fazer, a gente faz isso até hoje com meu marido. Qualquer filme, qualquer desenho, qualquer série que os meninos vê. Terminou de ver, a gente senta por 10 minutos e discute. E aí, o que você gostou, o que você não gostou? Nossa, você viu que aquilo que o fulano fez? Não, aquilo é feio demais, né? Aquilo não tá na palavra do Senhor. Nossa, mas e quando ele se arrependeu? E quando ele pediu perdão? Aí a gente tem essa discussão. E aí o negócio ficou tão ferrenho, que agora eles querem discutir no meio do filme. E aí a gente quer que eles fiquem quietos e eles querem discutir no meio do filme. Aí a gente dá pausa. Então, beleza. Então vamos dar pausa. Agora discute. O que você achou? E tal. Não, mãe, ela fez certo. Não fez? Não. Fez sim. Então vamos terminar de ver o filme pra gente ver se ela fez certo ou não. E aí a gente criou essa discussão, né? Porque é um hábito nosso. A gente já vinha assim e tudo. E na hora que eu vi que o negócio tá ficando demais, né? Fica quieto. Cala a boca. Vamos ver o filme. Não sei o quê. Tem que ver. Sabe, Bruno? Espera aí. Não tá atingindo o alvo, não tá atingindo o objetivo. E aí a gente tá colocando eles para pensar. E aí, Davi crescendo. Ah, mãe, fulano viu o filme de fulano de tal. Eu falo, Davi não tá na sua idade. E ele aceita, sabe? Ele liga, por exemplo, na Netflix. Se tá 12 anos, ele não assiste. Ele sabe que ele não pode assistir. Ele tem que assistir os quais são os livros. E aí eu entendo que assim, eu tô dando um pouco de limite e tô fazendo ele pensar também. Mas aí o que eu fiz? Não, filme uma vez só por semana. E aí o meu marido, que gostava tanto de filme e tal, gente, eu usei estratégia. O que eu fiz? Comprei 4 potes de Lego, porque o meu marido também, ele gosta de fazer avião, trenzinho, essas coisas assim. Ele desenhava muito sobre isso. Aí eu falei com ele, faz essas réplicas com os meninos, com os Legos. E aí eu trouxe essa novidade. Então a gente conseguiu sair um pouco da TV. Porque o que acontece? Muitas vezes o marido quer até ajudar. Só que ele quer te ajudar igual, por exemplo, né? Filmes demais. Você não quer, você não gosta, você quer mudar, então dá ele esses elementos. Faça que nem a Gracinha, coloca os elementos para fazer um bolo. Faça que nem eu, compra as pecinhas do Lego, bota o homem. Escolha uma coisa que identifique também seu marido, para ele trazer junto. Porque eu já vi também esposas, né, que querem andar naquela... Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Que aí o que acontece com o marido? Afasta. Meu pai, por exemplo, foi assim. Também queria viver num nível de moral e de ética, assim, nas estratosferas, que o meu pai falou assim, eu não dou conta disso. E aí, o que ele fez? Ele se afastou, tanto da gente quanto da família. Então, a ideia, gente, é claro que é sentado, é conversado. Igual aqui em casa também era filme e série todo dia. Aí começou 3 vezes na semana. Hoje em dia, atualmente, é um só. Mas, assim, teve que ir aos poucos, né? E traz o seu marido. Pergunta ele o que ele quer. É andar de bicicleta? Leva os meus para andar de bicicleta. É jogar um futebol? É dar uma volta na pracinha? Seja o que for. Mas que o seu marido também se sinta bem. Porque senão a gente vai ficar com as mães chatas. Não pode isso. Não pode... Gente, eu era dessa. Ai, meu Deus, eu era dessa, sabe? Que tinha que ser Às vezes o marido não vai ter a criatividade, né? Então não a gente pode criar com ele uma lista de ações que ele possa realizar. Porque se ele entende que ele quer influenciar positivamente o filho também, junto com a mãe, então ele entende que a mãe está vindo ali com uma sugestão que é para beneficiar a família, né? Que é para atingir os filhos. E aí eles conversam e encontram meios, né? Meu esposo, ele é bem criativo, assim. Ele gosta de discutir também essa questão de filme e tal. Depois eles têm esse diálogo depois do filme. Mas eu vi que virou uma rotina ver filme. Ele estava ensinando as crianças que elas têm necessidade de ver. E o que eu faço durante o dia é justamente o oposto. Eu ensino para elas que a TV não tem muita função. Então, a gente fica assim. Para mim, TV não tem muita utilidade, assim, sabe? É um lazer de final de semana, e olha lá. E ele não, que TV é um meio de ensino e aprendizagem, né? Vamos dizer assim. E aí ele usava com uma frequência muito grande, e eu durante o dia, não, desligada. E eles estavam aprendendo o prazer pela TV e estavam buscando na TV um prazer que eles podem buscar num livro, que eu quero transmitir esse prazer para o livro. Mas o meu esposo não tem o prazer pelo livro. Então, se ele não tem, ele vai passar o prazer dele pelo que ele tem. Ele gosta também muito de joguinhos, né? Joguinho eletrônico. Então, ele ensina as crianças também a ter prazer no joguinho eletrônico. Eu não vou dizer que os meios onde ele busca prazer são errados. Não são. Né? Não são. Mesmo que ele escolhe um bom seriado ou um bom filme, ele escolhe um jogo com estratégias que vai levar a pensar. Né?
Mas o meu valor é o livro. Eu vejo que o livro é um meio de educar e de ensinar. E aí eu tenho o meu, ele tem o dele, a gente tem que sentar e chegar num acordo. Ó, vamos fazer assim então. Um dia você usa o joguinho, um dia o livro e um dia a TV. Porque senão vai surgir o quê? Um conflito familiar. Onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aí a criança vai encontrar prazer naquilo que é mais fácil. Se a gente avaliar entre livro, TV e joguinho, é muito mais fácil TV e joguinho. Não é? É verdade. Até descobrir o prazer na leitura, você tem que ter uma persistência de ler. Né? Você tem que ter uma insistência ali, ler. Eu falei isso com ela hoje, Letícia. No começo o seu cérebro vai dizer, não lê não, me deixa quietinho aqui, não lê não. Mas aí você vai mostrar para ele quem é que manda é você. E aí eu sempre trago a lembrança dos próprios filmes que a gente assistiu de forma educacional, como esse, Opostos. Eu falo, lembra daquele menino, falei hoje, lembra daquele menino morador de rua, né? Ele lia, foi isso que fez ele vencer. Aí ela entendeu, você mãe. Aí foi lá, pegou um livro e começou, mesmo sem ter muita vontade de ler. Né? Mas tem uma frase que fala, até eu ouvi ontem de novo meu pastor repetindo, a persistência leva à consistência. Se insisto naquilo, por mais que no início eu não tenha prazer, e o livro O Poder do Hábito fala sobre isso também, por mais que eu não tenha prazer nenhum naquilo no início, depois vai se tornar um prazer, porque eu vou me habituar com aquilo. Né? Então, assim, vamos construir os bons hábitos, então, né? Vamos construir os bons hábitos. Eu sei que isso é bom. Então, mesmo que eu não tenha prazer inicialmente, isso vai virar um prazer para mim. Porque eu vou persistir. Né? Então, se eu não tenho uma rotina, eu vou criar uma rotina para mim e para os meus filhos. E eu vou persistir. Esse é o papel nosso. Nós, mulheres, nós temos um dever, né? Ontem foi nosso dia, embora todo dia nosso, né? Que a mulher sábia edifica o seu lar. Olha que responsabilidade gigantesca para a gente, não é? Porque tem que ser a gente que tem que ser responsável por isso. Mas somos mulheres e é nossa responsabilidade, né? Então, nós não podemos delegar para o marido. Então, nós temos que nós, estrategicamente, pensar a nossa família, pensar os nossos filhos, a ancoragem que a gente quer deixar guardadinho lá no coração deles, de que modo eu vou introduzir essa aprendizagem, como que eu vou instigar as emoções nessa proposta de vivência, né? De que modo que eu vou pegar uma situação e vou trabalhar uma emoção ali, que isso vai ficar consolidado. E outra, tem que ter repetição, porque a persistência é repetição. Eu preciso fazer 1, 2, 3, 1000 vezes, se for preciso. Porque eu não vou conseguir construir isso com esporádicas situações. Eu preciso criar diferentes situações e diariamente. Né? Porque se eu não fizer diariamente, em algum momento isso vai se perder. E a infância, ela é um período fantástico para a gente consolidar isso. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso nesse período da infância e colher os frutos, né, na vida adulta dos nossos filhos. É isso mesmo. Gente, então assim, fazendo um recapitulado de tudo aqui que a gente viu, uma das coisas que funcionou muito para mim foi eu parar e pensar assim, que tipo de mãe que eu quero ser? Né? Porque tem hora que a gente vai fazendo no piloto automático, ou então a gente vai repetindo aquilo que a gente viveu, e nem sempre é o melhor para os nossos filhos. Então pensa, que tipo de mãe que eu quero ser? Eu quero ser uma mãe incentivadora, eu quero ser uma mãe que encoraja, uma mãe que experimenta, e você passa a ser essa pessoa. A gente está em 21 sacadas de provérbio para mulher de negócios. E quando a gente fala da mulher, né? Você falou do 14:1, né? Quando fala da mulher sábia e edifica, Deus nos deu o poder de construir, de edificar, de erguer. Eu tenho o direito de fazer uma cabana de lona, eu tenho o direito de fazer um cômodo e um banheiro, eu tenho o direito de fazer, 4 cômodos e um banheiro, eu tenho o direito de fazer um prédio, um edifício, onde vai brigar várias pessoas, um lugar tão lindo e tão grande que pessoas vão vir de longe para tirar uma foto na frente desse lugar. Então, assim, esse dever é meu, eu que escolho. Eu tenho a capacidade em Deus, mas se vai fazer ou não e como vai fazer ou não, vai depender de mim. Então, a primeira coisa, você tem que saber que tipo de mãe que você quer ser. Qual é a mulher que você quer que os seus filhos lembrem? Né? Na hora que tiver uma situação difícil, passando por um momento terrível, ou então ali com aquele tanto de oferenda, né? E aí, que tipo de mãe que você quer que ecoa no cérebro dele? E para mim,
Quando eu sentei e parei, eu falei, eu quero ser esse tipo de mãe aqui, ó. Que encoraja, que é divertida. Eu não quero ser uma mãe chata, porque, nossa, não quero que as minhas vivências com mães... Nossa, é horrível, porque tem hora que você tá lá, diante do negócio, você faz por quê? Porque você quer massacrar, porque ela foi muito chata. Então, eu não queria isso. Eu quero que os meus filhos me respeitem e que me honrem. Né? Então, para isso, eu não posso ser aquela ditadora, né? Então, gente, eu escrevi. Eu não quero ser ditadora, eu não quero ser isso, eu quero ser assim, assim, assim. E a partir desse momento, gente, eu levantava todo dia, lia, né? A mãe que eu quero ser. E pensava assim, o que hoje eu posso fazer para manifestar isso? Então, para mim, aí entra naquela coisa do conhecer, né? Que a Graci falou. Conhecer os seus valores, saber o que você quer passar para os seus filhos, como que você quer inspirar. Então, faça esse exercício aí, tá? Que tipo de mãe que você quer ser. E comece, gente, a agir em cima disso. Você não precisa, quando eu for uma mãe dessa, não. Você vai ser uma mãe dessa. Você já se colocou. Então, comece a caminhar diante disso. Tá? E aí, a Graci também falou, né, que é planejar as vivências, né? Tem que ter essas esporádicas, igual a minha ideia do Acampa Dentro, mas tem que ser vivências rotineiras, no sentido de todo dia, né? Criar rotinas, criar situações que você possa gerar aquele valor no coração dos seus filhos. Diferentes, né? Não precisa ser igual todo dia, mas precisa ser diárias, né? Enfim, tem que ter... Devem ser diferentes, Letícia. Devem ser diferentes, para não virar uma monotonia. Né? Ah, ótimo. Então, eu vou anotar aqui que deve ser diferente. Deve ser diferente. E a repetição. Gente, uma das coisas, por exemplo, que eu consegui fazer, e eu acho que seria legal de dica, é ler a Bíblia. Eu gosto, eu amo. Aqui em casa tem 18 Bíblias, para você ter ideia. Cada uma com uma versão diferente e tudo. Eu tenho essas... Eu, Letícia, gosto disso. O meu marido também lê muito, mas ele lê mais na Bíblia eletrônica. Tudo bem. Davi cresceu, começou a aprender a ler, a gente foi da Bíblia. E aí ele não gostava, porque era letra pequena, era muito chata, aquela coisa toda. E aí eu parei e pensei assim, gente, o que eu posso fazer para incentivar o meu filho a gostar de ler a Bíblia? E aí foi onde que a gente entrou na coleção de 18, que eu comecei a comprar Bíblias para crianças de diferentes versões. Então, ele tem do bebezinho, que é só o desenho, né? Aí ele começou pequenininho, ele gostava disso, porque ele via as fotos, e aí eu contava a história e ele via as fotos. E aí ele tem uma de um maiorzinho, que é a Bíblia do adolescente, e aí tem gincana, tem desafios para fazer, e ele gosta daquilo, né? Ele vê, é colorido, é desenhado a Bíblia. E agora ele entrou, né, com 8, 9 anos, ele já não quer mais aquilo. A gente comprou uma Bíblia para ele em estilo mangá. São histórias da Bíblia, mas com desenhos, lembrando desenho japonês. Aí uma pessoa falou assim comigo, não sei o quê, mas isso não é Bíblia. Não, eu tinha que... Gente, eu estou adaptando para a idade dele. Eu não posso exigir dele, ele não é um mini adulto. Ele não é. E muitas vezes a gente quer que a criança seja um menino adulto. Não. Dentro daquilo que ele, da idade dele, daquilo que ele entende, né? Igual ele com 4 anos, ele perguntou para mim, falou assim, mãe, como que Deus mora dentro do meu coração? Não cabe ninguém lá dentro, mãe. Então, assim, né? O nosso evangeliquez, muitas vezes, né? A nossa vivência de adulto não conecta com os nossos filhos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trazer a realidade deles. E muitas vezes a gente está tão assim, aí acontece aquilo. Você fica anos dentro da igreja, leva o menino, o resto, aí chega lá fora ele sai. Por quê? Porque ele não entendeu, gente. Foi só um ritual. Né? Antigamente a gente ouvia assim, a mãe que leva o filho na igreja não busca ele na cadeia. Gente, isso caiu por terra. Porque tem um monte de gente cristã, pastores, até lá dentro dos presídios. Então, a questão não é ir levar ele na igreja. A questão é ir caminhando com ele. E traz, gente. Tem igrejas que não têm ainda a infraestrutura de uma boa escola dominical para as crianças. Não tem ensinamento da palavra. Daí lá é aqueles desenho para colorir e lanche. Tem brinquedo, lanche e desenho para colorir. Então, se a sua igreja ainda não chegou nesse, né, está nesse patamar, e outra coisa, independente da sua igreja ou não, a obrigação é sua. De mãe, de pai, é a obrigação da família, né? Tá lá na palavra, que é a família. Então, traz para perto. Oi. Você falando, só quero colocar mais uma situação que aconteceu, que é muito importante, é porque por mais que nós nos sentimos a necessidade de ter que criar a situação, a gente também pode e deve pedir a Deus que Ele dê experiências com os nossos filhos, porque tem coisa que vai além das minhas possibilidades. Verdade. E aí,
aconteceu esses dias aí atrás, um tempo atrás, que a Letícia queria muito um gatinho, queria muito um animalzinho, e aí apareceu um gato e tal. O gato veio aqui para casa, escolheu aqui em casa, foi ficando e tal. E aí levamos no pet shop e era um gato. E um dia, esse gato estava ali no portão, chorando, miando, fez xixi até no degrau da escada, que ele nunca fazia isso. E aí eu falei assim, Letícia, ó, tá morrendo. Eu não tenho condição de pagar veterinário. Você vai orar aí, porque ela me regalou 2 olhos assim. Eu falei assim, isso mesmo, você pode orar, ele vai orar, porque eu não tenho condição de pagar pet shop. Você vai orar, porque eu não tenho condição. Você que pediu a Deus, ele te deu, agora você ora aí. Ele vai... Aí ela ajoelhou, foi orar. Aí daí a pouco, estamos ouvindo um barulho. Gente, que barulho é esse? Que eu fui abrir o portão, estava nascendo um filhotinho. Era uma gata, você acredita? E foi interessante que a gente usou toda aquela situação. Falei assim, olha só, você orou a Deus para o gato, que até então sabia que era um gato, né? O rapaz do pet shop falou que era macho, era quito. Você orou para que ele não morresse. Deus não só fez com que não morresse, mas com que multiplicasse. Olha só o poder da sua oração. Olha como Deus te ouve. Olha como Deus te responde. E aí foi, né? Até hoje eu sempre lembro ela. Aí o gatinho nasceu e tal. Ficou lá os gatinhos. Aí eu falei assim, ó, agora é o seguinte. Vocês vão dar um jeito de dar esse gatinho aqui, eu não tenho condição, não. Você pediu a Deus um animalzinho, é um. Esse monte eu não quero, não. Aí começou a dar pulga, não quero saber de bicho, não. Você sabe que você que pediu, você que dá um jeito. Aí fomos conversar no mesmo pet shop que errou, né? Falei assim, ó, a gente quer doar esse gatinho. Ah, mas é janeiro, foi agora. É janeiro, não costuma ninguém querer adotar bicho, não. Eu falei assim, eu preciso dar esses bichos. Aí eu falei, Letícia, você vai orar, porque eu tenho que dar esses bichos. Eu não quero esses bichos em casa. Já tinha desmamado, tava assim, enganando, né? Disse que quando começa a andar, já pode dar, já. Já tinha 2 meses. Aí já estava comendo ração e tal. Aí vai orar. Aí fomos lá de novo, o homem falou assim, traz pra cá e de noite vocês pegam de volta. Vamos ver se sai. Aí um dia passou, a semana, né? Passou, levou um, outro dia levou outro, ficou 2. Era uma sexta-feira. Letícia, você vai orar. Você vai orar que falta 2. Se esses gatinhos ficar aqui, eu vou lá longe, eu vou jogar, eu vou soltar lá numa roça esses gatinhos, porque eu não quero gato aqui. Você vai orar. E eu falando assim, né, eu vou passar a responsabilidade para ela de orar e ver que Deus responde. E aí, fomos lá, oramos nós duas aqui antes de levar o gatinho na sexta-feira no pet shop. Oramos, levamos 2 gatinhos, colocou lá, né, no local lá de doação. Aí, quando foi no fim do dia, deu todos os 2 gatinhos. Tá vendo só como é que Deus te ouve? Tá vendo? Então, eu comecei a pedir a Deus, ó, dá experiência a essas crianças com o Senhor. Porque eu sou limitada. Né? Mas só dá experiência, né? E é o que eles vão vivenciando, as experiências deles, as coisas, né, que Deus vai permitindo, e a gente tem que ficar atento, opa, vou usar essa situação aqui, vou converger isso aqui para que Deus possa se mostrar. E é assim que a gente vai fazendo, né? Porque no final, gente, fica aquilo que eles conhecem de Deus. Eles podem saber a Bíblia toda, podem saber todas as histórias, podem ir com você na igreja todos os dias, podem até fazer parte dos ministérios, de cantar, de dançar, fazer teatro, tudo lá na frente. Mas o que vai segurar realmente é a experiência que ele tem com Deus, né? E ele tem que ver as suas experiências, você tendo as experiências, mas você também provocar essas experiências nele. Nossa, eu amei a história. Aqui em casa a gente ora muito por causa de ônibus. Normalmente a gente sai com o meu marido, né? Mas quando o meu marido não tá, enfim, a gente precisa ir num lugar, espera o ônibus. E aqui, ai meu Deus, meu bairro e ônibus é só Jeová, né? E aí os meninos falam, nossa mãe, tá demorando. Gente, não reclama. Glorifica e ora. Se você tiver que reclamar, reclama com Deus. A mamãe não pode fazer nada. Reclama com ele, que ele pode fazer alguma coisa. Mãe, não, que tem... vai reclamar com Deus. Não reclama com a mamãe, não. Que aquilo que a mamãe pode fazer, a mamãe já fez. Então, assim, então toda vez que eles vêm reclamar de alguma... Você já falou com Deus? Que é ele que resolve, meu filho. A mamãe não resolve nada nesse negócio. E aí a gente vai criando essa dependência de Deus. Não é da gente, né? Não é a minha mãe orar, a minha mãe orar. É a dependência de Deus, né? Ai, Gracinha, vai cair a nossa live, que já apareceu aqui. Muito obrigada. Eu amei, né? Sempre bom receber você aqui. Fala do seu livro e como que as pessoas podem comprar, que já entrou até uma seguidora aqui falando que o livro é muito bom, gente. Ah, que bom. Bom, pessoal, o livro,
Ele está disponível nas principais livrarias, mas quem quiser estar adquirindo, tá? Eu vou fazer até uma promoção aqui agora, só para quem está com a gente, tá? Letícia. O livro ele é R$50, mas eu vou fazer R$38, já com frete incluso, para quem estiver aí online agora com a gente. Aí Legal. é só mandar aí para mim no direct uma mensagem e a gente combina, me manda o endereço. E é muito bacana porque são várias mensagens que tem aqui, vários estudos que tem aqui. São profissionais excelentes, tem até profissional de fora do Brasil, assim, uma que ajudou na construção daquele filme Divertidamente, da Pixar, da Disney, né? Então, a Lauren Thomas, porque ela foi a nossa mentora no workshop internacional que teve em São Paulo. E foi através daquele workshop que nós criamos o livro, né, que deu resultado ao livro. E é fantástico. Então, você só tem a ganhar quando você busca mais conhecimento, mais entendimento para ser uma mãe melhor, né? Porque eu acho que é esse que é o nosso objetivo como mãe, é ser a melhor mãe que a gente pode ser. Né? E a gente pode fazer isso e usar as ferramentas que a gente tem acesso. E o livro é uma ótima ferramenta. Coaching para Paz, volume 2. Aí manda um direct para mim que a gente combina. Então tá bom. Obrigada, viu, pessoal, que esteve aqui. Ai, que bom. Eu agradeço novamente a oportunidade, estou à disposição. Quando quiser, a gente pode conversar com outros assuntos também. Então tá bom. Beijo grande. Beijo, gente. Obrigada, viu, mulheres? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.